E se eu te disser que essa nova série da HBO tá prometendo um torneio, Targaryens Dorneses, e quem sabe, talvez uma futura série sobre alguma rebelião, você quer entender sobre tudo isso? Então te liga só nesse papo. Fala aí, manos, tudo tranquilo? Eu tenho certeza que você também viu o teaser da nova série spin-off de Game of Thrones. Todas aquelas imagens maravilhosas de cavaleiros em torneios, diálogos rápidos e divertidos. And I'll hunt you down with dogs. You don't have dogs! I'll get some. Where? Com personagens que você ainda não conhece. 4 deles, em especial, foram mostrados que são muito importantes para a trama. E hoje você vai conhecer quem eles são. Fique comigo até o final, e eu garanto que a próxima vez que você assistir ao teaser, e a qualquer outro que venha a sair no futuro, você irá enxergá-lo com outros olhos. Mas vamos por parte. Eu vou explicar para vocês agora todo o contexto em que essa história se passa e os personagens contidos nela. Vem comigo. Para começar, vamos falar da Campina de Valfreixo, um torneio. E a gente vai começar falando pelo nome, Valfreixo. Presta bem atenção aí, ó. Valfreixo. No teaser, ele aparece como Ashford. Só que aí, eu vou falar uma curiosidade sobre esse nome. Esse nome muito peculiar. Ashford, como eu falei, é o local onde a história vai acontecer. Só que, além de ser o local onde a trama acontece, ele também é um rio que fica na região da Campina. Lembra da Campina, o lar da casa Tyrell? Pois é, essa região onde Ashford fica, na Campina, ela é uma região fronteiriça com as Marcas Dornesas, mais ao sul, e as Terras da Tempestade, mais ao leste. As Terras da Tempestade, para quem não lembra, é o lar da casa Baratheon. E além de ser uma região fronteiriça e um rio, ele também é o nome de uma casa nobre da Campina. E essa casa nobre reside no castelo de Ashford, que na verdade é a pequena cidade mercantil de Ashford. E esse local, ele possui uma vasta campina, uma campina enorme, que é aonde o torneio vai acontecer. E adivinha só o nome dessa campina? Claro, Campina de Ashford, ou Campina de Valfreixo, entendeu? Vamos seguir. Lord Ashford, ele organizou um torneio grandioso, um torneio cheio de pompa, um torneio onde foi gasto fundos e fundos para que ele acontecesse, com presenças ilustres de todo canto. Basicamente, cada casa do sul de Westeros, ele enviou uma casa representante. O que eu quero dizer com isso? De Porto Real até Jardim de Cima, o lar da casa Tyrell, enviou cavaleiros para lá. Inclusive, o Lord Tyrell da época compete no torneio, ele é um grande cavaleiro. Com certeza a série vai mostrar os combates dele. Lannisters, como sempre, irão participar dessa competição. Além de várias casas das Terras da Tempestade, casas das Marcas Dornesas. Então, com todas essas presenças ilustres, eu tenho que dizer que o torneio ele vai ser diferente de qualquer torneio que a gente já tenha visto. Não necessariamente na questão de combate, claro. Haverá combate nesse torneio, como já teve em todos os outros torneios que a HBO mostrou. E vai ter justas. As justas, para quem não sabe, é a modalidade de competição onde os cavaleiros competem montados e com uma lança de torneio, com o intuito de derrubar o oponente. Então, isso também vai ter nesse torneio. Só que, qual é a diferença? Bora puxar na memória. Vocês lembram do torneio do Ned? O torneio da primeira temporada em Game of Thrones? Aquele torneio que o Montanha corta a cabeça de um cavalo? Pois é, aquele torneio ele foi justa. O intuito era um derrubar o outro do cavalo. Aí bora puxar mais um pouco na memória. Vocês lembram do torneio do Renly? Que é o torneio onde a Brienne vence o Loras? Aquele era um torneio de combate, de luta corpo a corpo. Tem também o torneio de aniversário do Joffrey, na segunda temporada. Lá é um torneio de combate corpo a corpo também, porque se vocês lembrarem, o Cão de Caça joga um cavaleiro de uma mureta. E claro, a série atual, House of the Dragon, também mostrou um torneio. O torneio do Daemon, onde o Daemon apanha pro Criston Cole. Vocês lembram? Com certeza vocês lembram. Mas olha aí, se vocês gostam do assunto torneios, deixa aqui nos comentários para eu ver que você se interessa por esse assunto. Mas bora seguir. Na nova série, O Cavaleiro dos Sete Reinos, teremos um torneio de aniversário. Serão 13 anos do dia do nome da filha de Lord Ashford. E ela será a bela donzela da ocasião. Guarde essa informação. Aí eu vou dizer para vocês agora a grande diferença desse torneio. Nesse torneio, as regras ditam que a bela donzela ela teria como protetor de seu favor 5 campeões. E cada um desses campeões seriam desafiados por outros cavaleiros pela honra de defender o favor da bela donzela. Caso o desafiante vencesse o combate,
ele tomaria o local do cavaleiro e se tornaria o novo campeão da Bela Donzela. E no fim de todos os combates, os 5 campeões iriam decidir entre si se continuariam coroando a aniversariante como Bela Donzela ou se escolheriam outra dama no local. Claro, e aqui entra um ponto muito importante. Como eu falei, para vocês gravarem a informação da Bela Donzela. Por mais que você não saiba de nada sobre essa história, você com certeza deve se lembrar que foi a escolha de uma Bela Donzela que gerou uma rebelião nunca antes vista no reino, que acabou por ter Robert Baratheon sentado no trono de ferro. Só que, claro, aqui eu devo dizer que nada de ruim aconteceu com a escolha por uma Bela Donzela. Só que isso não é o mesmo que dizer que nada de ruim aconteceu. Agora, nós devemos voltar nossa atenção para as 2 figuras de maior importância nessa história. São 2 personagens muito incríveis e tão diferentes que adicionam uma cereja especial em um bolo. O primeiro deles é o personagem que dá nome à série. É o Cavaleiro dos 7 Reinos, Sir Duncan o Alto, conhecido carinhosamente como Dunk, e entre os mais íntimos, como Dunk o Pateta, cabeça dura como uma muralha de castelo. Dunk é tudo que ainda não foi apresentado em nenhuma das obras de Martin que foram adaptadas pela HBO. E o que eu quero dizer com isso? Você deve estar se perguntando. Eu quero dizer que Dunk é muito humilde. Ele é tão humilde que às vezes chega a transparecer um complexo de inferioridade. Esqueça a pompa e postura arrogante tão comum vista em Game of Thrones e House of the Dragon. Dunk é um personagem que tem dificuldade em aceitar e se portar da forma que sua classe social implica. Afinal, um cavaleiro é sempre orgulhoso e determinado, contundente em suas opiniões e completamente seguro de si. Dunk é o inverso, e sua postura diferente faz com que poucos o tomem como cavaleiro na primeira olhada. O segundo personagem é Egg, um garotinho careca e magricela, totalmente o oposto de Sir Duncan. Tudo o que falta em arrogância ao humilde cavaleiro transborda no garoto. Ele é desaforado e desbocado, contundente e atrevido. E ouvindo isso, você deve estar se perguntando como deve ser a interação entre os 2 personagens. Calma, apesar da atitude do garoto, que apenas assistindo a série vocês vão entender o porquê, ele tem um coração enorme. O garoto é galante e tem ideias elevadas de cavalaria. E isso, como vocês verão, irá cobrar o preço de ambos os personagens durante a trama. Afinal, o que atrai Dunk para Egg é a oportunidade que foi oferecida a ele, já que o próprio Sir Duncan foi um garotinho que foi salvo da vida de mendicância pelo velho Sir Arlan de Centaur, o cavaleiro a quem Dunk serviu como escudeiro. Dunk se vê na obrigação de oferecer ao garoto a mesma oportunidade que foi oferecida a ele. A oportunidade de não sucumbir a uma vida de crime e não acabar sendo preso. Mas ambos veremos que não é bem assim. Se você prestou bem atenção ao teaser, você viu que eles deram foco a 2 personagens muito legais. Bom, um deles eu posso contar sobre vocês. O outro, além de contar, eu posso teorizar. Mas calma, vamos por partes. Eu tenho certeza que você percebeu de cara quem é o Targaryen da história. Não dá pra confundir o pelo prateado dos caras. Ele é um personagem muito importante para o que vai acontecer na história. O nome é Aerion Targaryen, aquele Targaryen puro sangue, ou seja, metido a ser superior e completamente maluco. Ele também tem traços de megalomania, tão fora da caixinha que chama a si mesmo de Aerion Chama-Viva. Dunk o chama de Príncipe Brilhante. Uma aparência régia, uma beleza chamativa, que na verdade esconde uma personalidade totalmente torta. Aerion é o novo personagem que nós iremos odiar, amar. Quem sabe talvez tenhamos acesso a outra crueldade ao estilo Joffrey. Seria legal, não é? O segundo personagem é Lyonel Baratheon. Você viu ele com a coroa com chifres, né? Claro, é o Senhor de Ponta Tempestade, o líder da casa Baratheon. Sir Lyonel é um cavaleiro de torneios incrível, muito habilidoso com as armas. Assim como todo Baratheon, adora uma boa briga, o que lhe rendeu o belo apelido de Tempestade Risonha, por soltar poderosas gargalhadas enquanto derrota seus oponentes. Lyonel tem como hábito humilhar seus oponentes arrancando os ornamentos de suas armaduras e atirando ao público. Lyonel é um dos cavaleiros que toma partido de Sir Duncan durante a grande reviravolta que acontece. E aqui entra a teoria. O teaser mostrou um personagem rindo, dizendo para Dunk ser alto, conversando de forma íntima, dizendo que ele não tem nenhuma chance. Nos contos originais, existe um personagem que se torna muito íntimo ao Dunk, um personagem que tem uma importância enorme para a trama. E esse personagem arrisca o pescoço por Duncan junto com Lyonel Baratheon. Será que Lyonel
irá tomar o lugar desse personagem e se tornará muito importante para a trama? E aí eu digo, será que poderia haver um indício de séries para o futuro de todos esses spin-offs saindo de Game of Thrones? Afinal, como eu falei de rebelião no início do vídeo, saibam que o Tempestade Risonha foi o primeiro Baratheon a se rebelar contra um rei Targaryen e se declarar rei. Por essa você não esperava, não é? Eu acho que agora eu mereço um like seu, não é não? E aqui, eu gostaria de falar para você. Você deve estar se perguntando, como assim contos originais? Claro, eu falo do livro O Cavaleiro dos Sete Reinos. E eu converso com você aqui sobre o intuito de nosso canal. Nosso canal é fazer com que você crie o hábito da leitura. Enquanto você espera essa série maravilhosa, leia os livros. São 3 contos muito divertidos. Eu tenho certeza que se você ler, der a chance para essa leitura, que é muito fácil, você vai se apaixonar por todos os personagens que estão contidos nela. E finalmente, chegamos aos nossos queridos Targaryen. Olha só, aqui eu vou dizer que os Targaryen são e não são o ponto principal dessa história. Ficou confuso? Calma. É bem simples. Durante o torneio que irá acontecer, existem muitos príncipes Targaryen presentes neles. E 3 desses príncipes serão competidores no torneio. Bem, um desses 3, vocês irão perceber que não é lá um grande competidor. E sequer terá a chance de competir. É o engraçado e complicado Daeron Targaryen. Um bom vivan. Outro deles é o já citado Aerion Chama-Viva, um excelente guerreiro. E o terceiro é Valar Targaryen, segundo na linha de sucessão do Trono de Ferro, e também um dos 5 campeões originais da Bela Donzela. O intuito desses príncipes era competir entre si para ver quem se mostraria o melhor. Ou quase isso, como vocês também verão se esperarem com carinho a série. Esse período em que a história se passa é um dos auges da casa Targaryen. O rei Daeron II, e não confundir com o Daeron que deveria competir no torneio, aquele é conhecido como Daeron o Bêbado. Esse é Daeron II, rei Targaryen, um dos mais bem-sucedidos da história. Vivia um momento de paz e prosperidade no seu reino. E vocês sabem, quando não há inimigos para combater, os Targaryen resolvem combater uns aos outros. Outra coisa interessante sobre esse período é, como eu falei também no início do vídeo, sobre Targaryens Dorneses. Esse é o momento em que Dorne havia acabado de se declarar parte dos 7 reinos. E pela primeira vez, os 7 reinos eram 7 de verdade. E isso também implica outra informação. As casas dornesas passam a frequentar a corte, o que faz com que a aparência dos príncipes Targaryen seja um pouco diferente do habitual. Aerion tem a aparência platinada dos Targaryen, que todos vocês já conhecem, mas Daeron, o Bêbado, anteriormente citado, que por acaso é irmão de Aerion, não tem a aparência Targaryen. E nem Valar, que é primo de Aerion. Valar, ele possui o cabelo escuro com uma mecha branca. É uma aparência totalmente distante, vocês não concordam? E digo mais uma coisa. Com a presença das casas dornesas na corte, a prática de incesto pelos Targaryen foi pouco a pouco desaparecendo, conforme os reis seguintes. Gostou dessa informação? Depois de todas essas informações, só nos resta falar sobre o pano de fundo da história. Por se passar em um torneio, veremos de perto como esse acontecimento impactava a sociedade de Westeros. Só que agora, veremos pela perspectiva do povo comum. Pelo que foi comentado da origem de Dunk, você precisa saber que ele não se sente muito confortável ao lado de grandes senhores e cavaleiros, e prefere a companhia dos camponeses. E por conta disso, veremos os espetáculos e as formas de diversão do povo simples de Westeros. Poderemos ter uma sensação melhor do que movia o mundo. Afinal, um evento como um torneio trazia muitas oportunidades para o povo. Ashford, como vocês já sabem, também é uma pequena cidade mercantil, muito bonita e convidativa com seus telhados coloridos. E com a promessa do torneio, uma segunda cidade se forma, onde mercadores, ferreiros, armeiros, pantomimeiros, que nós conhecemos como circo, vão até o local para realizar seus espetáculos ou vender seus utensílios, e montam suas tendas, criando assim uma nova cidade viva durante esse evento. No período da manhã, o torneio é a maior atração, mas durante a noite, a música e a dança tomam conta do local, espetáculos com encenações de títeres, e isso contribui muito para o ponto-chave de virada na série. Afinal, como o próprio Dunk diz no teaser, prometo proteger os fracos e indefesos.
E ele de fato protege. Essas foram as principais informações que você precisa para ficar por dentro dessa nova produção da HBO. Claro que isso não é tudo. Eu poderia especular outras coisas que a série promete, como por exemplo, o surgimento ao vivo e a cores de uma nova Casa Nobre, ou a profecia que Sir Duncan recebe, ou talvez sobre os Blackfyre. Gostaria de saber mais? Comente aqui qual desses temas te interessou mais para conversarmos no próximo vídeo. Ou caso você tenha alguma outra curiosidade sobre esse mundo que Martin criou, comente aqui também. Pode ser que vire um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia. Valeu!